Boa noite a todos, sempre uma alegria estarmos juntos e nesta noite, mais uma vez, com a permissão de Jesus, vamos falar de um tema tão maravilhoso que é o Evangelho que muda as nossas vidas, né? Mas antes de iniciar, eu gostaria então de convidar a todos que estão nas suas casas, que possamos todos nós nesse momento então fazermos juntos uma prece de abertura. Fechando os nossos olhos, acalmando a nossa alma. Vamos pedindo para que os mentores amigos, a espiritualidade amorosa possa estar a nos envolver, trazendo a paz a todos nós, abrindo o nosso entendimento e fazendo com que estes minutos tão maravilhosos possam nos aproximar um pouco mais de Jesus, da sua palavra e da sua felicidade. Gratidão por estes momentos, muita paz a todos, que assim seja. Então, o tema que se escolheu foi sobre o nosso Evangelho. Esse Evangelho vivo, né, que nós recebemos de Jesus para nos trazer o alento, para nos trazer a palavra certa, para nos trazer a mensagem em todos os momentos da nossa vida, durante a nossa alegria, a gratidão, durante as nossas dificuldades, né, o apoio, a certeza, durante as nossas dores, o bálsamo, o consolador. O Evangelho foi codificado por Kardec e traz, né, para todos nós a parte moral, que são as leis morais que regem a nossa natureza e regem a nossa vivência no planeta Terra. Se nós percebermos que o grande Criador, que é Deus, que fez tudo e fez todos, trouxe a todos nós, na sua criação, o grande exemplo de família, possamos olhar toda a grandeza da sua criação, o universo, os planetas, né? Toda a organização, dentro dos planetas, o nosso planeta Terra, toda a sua criação, a importância de um ajudando o outro, né? A água, os verdes, os animais, nós homens, nós somos todos nós como se fôssemos uma orquestra, tudo organizado, onde um ajuda o outro na própria natureza, né? Desde as coisas mais pequenininhas, mais ínfimas, até as maiores. Existe uma harmonia, existe uma inteligência, existe uma conexão, uma sintonia. É a grande família universal. E dentro disso, nós temos que perceber que nós não estamos sós. Que a gente não veio para essa vida, que muitos dizem, estou me sentindo tão sozinho, abandonado. Jamais. Todos nós temos uma identidade única, todos nós viemos aqui com alguma missão. Ninguém veio aqui para simplesmente desfrutar dos prazeres, muito pelo contrário, a gente veio também para ter direito às alegrias, aos prazeres, às coisas belas da natureza e da vida, mas temos principalmente os deveres para com esta criação e para pelo menos compensar tantos milagres, tantas coisas boas que recebemos do Criador. Então o Evangelho nos traz esta normativa. E por que ele muda a nossa vida? Por que o Evangelho nos torna mais próximos de Deus? Porque ele nos educa. O Evangelho tem a finalidade maior de nos educar, de mostrar para nós, né, a maneira como a espiritualidade nos ajuda, a maneira como Jesus está sempre presente em nossa vida e a maneira como esse grande Criador preparou tudo para que possamos evoluir, crescer e nos iluminar. Então o Evangelho, ele é muito extenso e ele tem muitos capítulos maravilhosos. E eu reservei alguns, poucos, porque o nosso tempo é curto,
Mas como é importante algumas assertivas que ele nos traz. Por exemplo, dentro de tantos capítulos, né, nós vamos encontrar quando Jesus narra sobre as nossas aflições, que na realidade tudo está dentro de uma sequência. Como somos espíritos de muitas vidas, uma vida está extremamente relacionada à outra. Então, a nossa vida hoje traz muito das vidas passadas e já prepara a vida futura, porque somos espíritos imortais. A cada vida, um novo corpo, uma nova situação, novas oportunidades, novas provas, né? Muitas reparações, porque para facilitar o nosso entendimento é como se a gente fosse aquela criança que estuda, né? Que vai na primeira série, mas não aprendeu tudo 100%. Passou de ano, vai para a segunda, mas ainda um pouco de deficiência da primeira, porque não aprendeu tudo. Vai na segunda, estuda, passa para a terceira, mas não aprendeu 100%. Então, a cada ano que a gente consegue se superar e melhorar, a gente sempre traz deficiências do passado que em algum momento nós iremos aprender. Então, voltando, né, as aflições que eu comentei, muitas vezes elas vêm das nossas atitudes, que nessa vida nós tomamos decisões erradas, precipitadas, extremamente, às vezes, na emoção, só que as consequências também vêm. Então, as aflições muitas vezes são dos nossos próprios atos do hoje, mas também muitas vezes vem dessa bagagem do ontem. Por isso que a gente diz que se a gente quiser, numa próxima, ter uma vida mais calma, mais tranquila, sem tanta dor, que começamos hoje a preparar a nossa próxima, aprendendo um pouco mais de nós, melhorando o nosso comportamento, mas principalmente o nosso pensamento. Quando aprimoramos o pensamento, não deixando que as energias ruins intervenham em nós, quando os pensamentos maus vêm, saber que não são nossos e dizer, não, eu não quero pensar assim, eu quero pensar do bem, eu quero pensar otimista, eu quero fazer pelo melhor. Então, o nosso maior inimigo está dentro de nós. Então, as aflições, o Evangelho é muito claro, não é um castigo de Deus, ou porque Deus me esqueceu. Tudo que me acontece vem das minhas atitudes. Por isso é tão importante a gente se conhecer e saber das nossas limitações e naquilo que a gente precisa se melhorar, né? Aí quando fala das aflições, isso já traz uma alegria imensa, vai mudando a minha vida. Porque quando algo me acontece, eu sei, poxa, tem algo que esse acontecimento quer me dizer. Eu tenho alguma lição para aprender em cima disso. E aí eu vou mudando, né? Muitas vezes então pela dor, as minhas atitudes, meus pensamentos, e vou entendendo o que acontece, né? E isso é muito importante, para que eu realmente possa superar de uma maneira mais tranquila todas as adversidades que a vida nos traz. Aí o Evangelho maravilhoso vem nos falando também das provas, né? Que muitas vezes nós escolhemos. Cada vida que se reencarna, a gente se compromete em melhorar alguma coisa, em algum ponto, em algum defeito moral que temos. Então, muitas vezes nós escolhemos algumas provas bem complicadas, muito difíceis, muito amargas, né, doloridas, que a vida nos traz e que nós temos que superar, demonstrando amor a Deus, confiança no Pai, buscando o auxílio do Mestre, né, e principalmente sabendo que toda dor é para que eu possa me melhorar. E isso o Evangelho nos ensina. E por isso que ele vai mudando a nossa vida. Porque aí eu não entro em desespero, eu entendo que existe um plano de ação que lá no fundo é para o meu bem. Aí o nosso Evangelho maravilhoso fala do orgulho e da humildade, que é uma coisa fantástica. Mostra,
através das leituras, né, de que nós não podemos ser orgulhosos, fechados, nos acharmos que nós somos os donos da verdade e que ninguém é melhor que nós, que a nossa palavra tem que ser a última. O exemplo de Jesus é para nós o modelo a seguir. Humilde, bondoso, uma pessoa agradável, ouvia a todos, a opinião dele nunca era colocada em primeiro plano, ele ouvia, pensava, intuía o que era, falava com carinho, né? Então, o Evangelho nos ensina que nós precisamos não ser orgulhosos, muito pelo contrário, desenvolver a humildade, porque quando chegarmos na pátria espiritual, que bom que nós já tenhamos treinado a humildade, porque a gente não sabe como é que a próxima vida nos espera, né? Mas ele fala maravilhosamente da importância da gente também não ser egoísta, de querer tudo pra gente, de não olhar para o irmão com carinho, de não ver no outro um irmão que nessa vida passa por provas diferentes das nossas, né? Então, o orgulho e o egoísmo são exemplos fantásticos que vão mudando a nossa vida quando a gente entende que a gente precisa se educar os nossos pensamentos, educar o nosso sentimento de amor, aprender a olhar o outro com carinho e a estender a mão e aprender a ajudar, a sermos solidários. Tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu for egoísta, a vida será egoísta comigo. Se eu for orgulhosa, a vida será orgulhosa para mim. E, consequentemente, a felicidade cada vez fica mais difícil, tá? Então, nós vamos ter também Deixe que venha minhas criancinhas, né? Que fala da pureza do coração. Isso diz que quanto mais puro for o meu pensamento, sem pornografia, sem maldade, sem julgamentos antecipados, julgamentos errados, né? Ser a criancinha, ser aquela pessoa pura, honesta, verdadeira, que não tem medo de dizer a verdade. Então, o Evangelho nos faz entender que esse é o caminho que temos que seguir, né? E aquelas pessoas que são maldosas, maledicentes, que falam e julgam mal dos outros, e isso lá na frente não traz felicidade, traz uma reparação de outras vidas muito grande, que é muito, muito, muito triste, quando a gente só olha o defeito, né, e não vê as qualidades. Então, ter um coração puro, ter atitudes dignas, de amor, de humanidade, isso nos ensina o Evangelho. Outra coisa que é maravilhoso, e o Evangelho nos fala e muda a nossa visão de vida e nos traz realmente um sono reparador, que é a consciência em paz, né? É quando Jesus nos fala da necessidade da afabilidade e da doçura, né? E da paciência, da obediência e da resignação. São virtudes que nós precisamos aprender. Ninguém de nós no planeta Terra reencarna já com toda a misericórdia no coração, com toda a afabilidade e doçura. Não. Nós vamos desenvolvendo, principalmente no nosso núcleo familiar. Em vez de sermos rígidos, ríspidos, grosseiros, gritões, a nossa fisionomia fechada, antipáticos, críticos, não. Que tenhamos disciplina, que tenhamos dentro de nós as nossas regras, mas com carinho, com abraço, com amor, com delicadeza, que possamos pedir e não mandar, que possamos propor e exemplificar de que realmente esses sentimentos, eles são sentimentos que nós podemos atingir o máximo, mas precisamos nos trabalhar. E este Evangelho nos fala de
de maneira tão linda, com palavras tão doces, sobre essa nova postura, que era a postura de Jesus, bondoso, amoroso, seus olhos vertia um carinho, um amor ao próximo, que faziam que as pessoas se vidrassem nele, né? Então, o Evangelho passa realmente a importância dessa mudança de comportamento. Aí na sequência, nós temos também o Evangelho quando nos fala do perdão. Uma das coisas mais maravilhosas, né, que Jesus nos traz é amar os inimigos. Por quê? Por que amar os inimigos, né? Não esqueçamos de que alguém não gosta de nós, ou nós não gostamos de alguém, não temos a empatia, às vezes vem de vidas passadas, foram dissabores, irmãos com relações mal acabadas, e que reencarnamos todos nós nessa vida, e a gente olha, não entende o porquê, mas não gosta das pessoas, né? E às vezes com situações delicadas, discussões, opiniões diversas, a gente acaba ficando com sentimentos pesados, com mágoa, com raiva, às vezes com ódio, por situações que são tão passageiras, porque a nossa vida é tão rápida. E aí, muitas vezes, desencarnamos inimigos de muitos e muitos irmãos. O que acontece? Nós somos presas em que na próxima vida, com certeza, teremos os nossos desafetos, que a gente chama de obsessão, que são os espíritos irmãos, né? Que não gostam de nós, que nos cobram atitudes de vidas passadas e que muitas vezes nos enlouquece, porque um inimigo espiritual não é brincadeira. Aí a gente tem que doutrinar, amar e perdoar quando ele já está no mundo espiritual. Então, que possamos aproveitar enquanto estamos todos encarnados, não odiar, não querer se vingar, não brigar de morte com ninguém. E é isso porque que aqui entra o Evangelho, porque tudo que nos acontece a gente já fez um dia. Então, se alguém faz uma maldade, certamente essa maldade eu também já fiz. E aí entra a confiança em Deus e a confiança no meu plano de vida que a espiritualidade organizou. E aí o que a gente faz? A gente ora, pede auxílio, mas deixa que a vida faça a justiça. O Evangelho é muito claro, que a vida faça a justiça e não nós. Porque a gente quer dizer, eu vou fazer justiça com as minhas mãos, mas eu não sei se daqui a pouco, numa outra oportunidade, eu não fiz pior, eu já não fiz sofrer mais do que eu já sofri. Então, como nós temos uma visão muito curta nessa vida, a gente só vê essa vida, confiar que Deus sabe o que faz, às vezes a gente está com isso reparando, a gente está expiando dores, né? Porque Deus é amor. E essas provas são as grandes provas de cada um de nós. Porque uma coisa é certa, ao fechar os olhos, retornamos à casa do Pai. E aí esse Pai vai olhar e vai dizer, meu filho, minha filha, confiastes em mim, te recebo com todo o meu amor. Agora, não ter essa confiança e aí comprometer ainda mais a nossa próxima vida com atitudes de rebeldia, atitudes de vingança, atitudes de agressão, a liberdade é nossa, mas aí comprovadamente mostra que a gente não conhece Deus, que a gente não lê o Evangelho, que a gente não aprofunda em nosso coração a certeza de que essa vida é passageira e ela é feita de dificuldades, de dores, de provas, de reparações, né? E de expiação. Então, é tão importante conhecer essas palavrinhas mágicas através do Evangelho para que ela traga a mudança na minha vida, para que ela seja o bálsamo do meu dia. Nós estamos no dia a dia numa sintonia e as pessoas que vivem conosco, cada uma na sua sintonia, então nem sempre estamos todos sintonizados. Às vezes a minha sintonia está mais para um lado, do meu companheiro ou da minha companheira mais para o outro, dos filhos, dos avós, dos pais, né? Então essa é a dança da vida, né? Saber olhar para o outro, entender o seu momento. Daqui a pouquinho a pessoa não está bem, está um pouco estressada. Dá um tempo,
faz uma prece mental, calma, espera. Quando a pessoa se acalmar, conversa, troca de ideia. Não exija que o outro pense que nem eu ou que nem a gente pensa. Cada um pensa como pensa e muda na hora que tem que mudar e não na hora que nós desejamos. Então o perdão, quando a gente entende o perdão, que é um peso que eu carrego, porque quem não perdoa é que fica pesado. Quem precisa ser perdoado às vezes nem sabe que ofendeu tanto. Então o perdão é algo que me liberta, que tira de mim o ódio, a raiva, a cólera, a maledicência, a tristeza, as mágoas, né? Para a gente ver como o Evangelho é sábio, que ele diz, né? Que nós somos donos da nossa próxima vida, nós fazemos o caminho da nossa próxima existência. Aí nós vamos também ver na sequência do Evangelho, tem muita coisa linda, que cada um traz a sua mensagem, que cada um é possível fazer com que a nossa vida se torne uma vida feliz, uma vida do entendimento das coisas, o próprio desencarne, as pessoas que amamos, dos amigos. A gente tem que entender os processos, né? E nunca imaginar que tudo é castigo, que tudo é horrível, que Deus nos abandonou, jamais. Deus é amor. E tudo, gente, está casado. Nós somos uma família universal, foi o que eu falei no início. Então tudo tem uma consequência lógica. Nós precisamos educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e o nosso sentido de vida para entender esse processo. E o Evangelho também nos fala do amor, a lei de amor. É algo muito emocionante, né? Quando a gente olha o amor que esse Criador tem por nós, e não só por nós, por toda a natureza, independente dos reinos, né? Mineral, animal, vegetal ou mineral, não interessa. Existe uma lei e ela, né? Essa lei que nos une todos, como sendo todo um sistema, né? Uma egrégora de amor. Que sejamos nós, então, né? Membros participantes desse amor. E não aqueles que puxam para baixo, que são negativos, que só reclamam, que nada tá bom. Por quê? Né? Qual é a dificuldade de amar? Qual é a dificuldade de pedir perdão? Qual é a dificuldade de ir ao encontro das pessoas, de dar um sorriso? Né? Principalmente de sermos humildes, para reconhecer, né, que muitas vezes nós erramos e erramos muito. Na sequência desse Evangelho maravilhoso, ele vai nos falar, nossa, tanta coisa linda, né? Ele fala dos infortúnios ocultos, né? E do óvulo da viúva, que é um estímulo ao desapego. Quando Jesus fala da caridade, ele é tão maravilhoso, que ele diz, né, dar para as pessoas tudo que a gente pode da caridade moral e espiritual. Dar para quê? Para que a gente possa até entender o desapego. Caixão não tem gaveta. Nada é nosso, tudo é emprestado. Então, nada nós vamos levar junto. Muito pelo contrário, se eu não entender isso e se eu não desenvolver em mim o respeito pelos bens materiais, sem a paixão, o problema é eu me apaixonar por tudo que é meu e achar que é meu e não compartilhar nada. Quando eu desencarnar, o meu espírito não terá a condição de alçar voo para que eu possa me libertar de tudo isso e eu estaria escravizada, né, aos meus sentimentos, a essas minhas paixões, a tudo aquilo que eu hoje me apego, são os apegos. Isso vai ficar, eu vou sentir muita dor, porque eu, enquanto desencarnada, estarei vendo e assistindo outros, né, usufruírem daquilo que eu me apeguei e que eu achei que era só meu. Então a caridade material, ela é maravilhosa, porque eu vou aprendendo a também compartilhar com o que é depositado para mim, né? Então eu não sou dona, eu sou nessa vida proprietária
de coisas que Deus me permitiu para termos uma vida digna, para termos uma vida que possamos, né, desenvolver o trabalho, desenvolver as minhas habilidades físicas, né, e intelectuais, sem o apego. Muito importante. Então o Evangelho é uma lição para trazer para todos nós, né, essa liberdade de viver, de usufruir, sem achar que somos donos e de que aquilo tudo de bens materiais são meus. Não vou levar. E como eu falei, vou ter muita dificuldade de alçar voo para a minha liberdade espiritual, para buscar os mundos melhores, enquanto eu estiver agarrada aos prazeres e às paixões. O Evangelho ensina e ele é um educador. Aí nós temos na sequência também, que eu já falei da caridade material e moral, ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Como somos espíritos de muitas vidas, o Evangelho é um bálsamo quando ele explica as diferenças dentro da família, né, de sentimentos, porque às vezes a gente tem um matrimônio e em determinado momento aquilo começa a ficar complicado, duas pessoas que se amavam já não começam mais a se entender e às vezes conforme já começa a se odiar, ou às vezes a gente, né, ama tanto o filho e em determinado momento aquele filho começa a mudar e daí tornam-se ódios dentro de casa, relações com sogra, sogro, né, genro, noras. Então a gente vê que somos espíritos todos nós, vindo de experiências muitas de vidas passadas e nos reunimos numa família. Qual é a finalidade da família, né? Perdão e amor. Então a gente não veio para brigar, degladiar, enlouquecer, não. A gente veio para nos conhecermos uns aos outros, nos aceitarmos como somos, nos educarmos juntos e buscarmos todos sermos pessoas do bem. Aí a família dá certo. Então, para isso, sempre o pai e a mãe precisam se unir em Jesus, se unir ao Evangelho no sentido da moral, de entender que essa vida é muito rápida e que a finalidade maior é sermos felizes, amando, perdoando, compreendendo uns aos outros. Mas essa passagem sobre a ingratidão dos filhos é maravilhosa, porque ela aprofunda muito essa relação, mas basicamente para nos mostrar que temos que confiar em Deus, confiar na espiritualidade, né? E a nossa parte é perdoar e amar sempre. Aí na sequência nós vamos ter também vários momentos onde Jesus vai nos falar da riqueza, da miséria, da avareza, exemplos maravilhosos de tudo aquilo que a gente precisa entender para não fazer mais, né? Que a avareza, né? Que tudo é meu, nada é meu, tudo é emprestado, né? Fala das riquezas, que é uma grande prova, porque tudo é emprestado, então a riqueza é dada para mim poder empregá-la bem e ajudar os outros, né? Não só me ajudar, mas ajudar os outros, principalmente. E aí fala dos desapegos aos bens terrenos, e assim vai, né? Todas as parábolas, gente, o nosso tempo chegando, fala muito sobre as preces, de como orar, fala da importância de que cada um de nós, tudo que sabe, tem que passar adiante, né? Então, humildemente, a gente faz assim essas nossas exposições doutrinárias para que de alguma maneira as pessoas possam, ouvindo, né, tenham vontade de ler o Evangelho, tenham vontade de entender o porquê que a gente pode dizer que a gente é feliz apesar de todas essas dificuldades e principalmente esse momento que estamos vivendo, né? Que a gente entenda que tem uma finalidade, que isso tem um objetivo maior. Lá na frente nós vamos entender, mas foi um freio geral em todos, fazendo com que cada um de nós possa de repente ter o tempo necessário para olhar para dentro, para fazer novos planos futuros, mudando muito o nosso comportamento, mudando os nossos hábitos, enfim. Deus é Pai e Ele tudo sabe. Que possamos confiar e naqueles momentos que estamos tristes, desagradados com a situação, oramos a Deus. Vamos pedir para que Ele nos dê a grandeza do bom pensamento, da boa ideia. Aquilo que não é bom, temos o direito de falar, mas principalmente a obrigação de contribuir para melhorar a nossa vida, a nossa estrada e o momento que
que estamos todos nós vivenciando. E aí o Evangelho termina com as preces e fala do Evangelho no lar, que eu peço para que todos possam ler. Se tiverem dúvidas, venham à nossa casa espírita. Temos a maior alegria em receber, explicar, porque é um dos grandes bálsamos para as nossas dores e para a nossa convivência familiar tranquila, a prática do Evangelho no lar, que nada mais é do que convidar Jesus para 10 minutos estar conosco na nossa casa, na nossa companhia, trazendo toda a paz dele, né, para dentro do nosso lar. Queridos amados amigos, gratidão por me ouvirem, a todos que estão nesse momento então ligados no nosso canal. Nós queremos desejar que a semana seja de paz, que o Evangelho esteja presente em vossa vida. É um livro de cabeceira para que tenhamos em todos os momentos a condição de abrir, de ler e de assimilar, né, a sua mensagem. Muito obrigada.